Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, temos uma grande esperança no segundo semestre deste ano, na retomada efetiva dos trabalhos legislativos desta Casa, após as eleições do segundo turno, que é o debate e, consequentemente, a votação do fim do fator previdenciário. Nós que somos da coordenação da Frente Parlamentar em defesa dos aposentados e pensionistas desse país, temos lutado há muito tempo para que esse mecanismo cruel contra essas pessoas termine. Vários procedimentos foram tomados, várias ações foram feitas nesse sentido. Essa Casa, inclusive, chegou a aprovar o fim do fator previdenciário, mas foi vetado pelo presidente Lula. Mas agora a gente vê uma disposição por parte do governo federal, da presidente Dilma, de utilizar-se de uma regra de transição para que possamos colocar fim a algo que pune aquele que começa a trabalhar mais cedo, aquele que inicia a sua contribuição na sua mais tenra idade, aquele que iniciou o seu trabalho mais cedo e que acaba sendo punido de forma injusta. E aquelas pessoas que estão em vias de se aposentar sempre nos questionam, nos perguntam se esse é o momento de pedir aposentadoria, se é melhor aguardar um pouco mais. E nós sempre estamos aqui na Câmara Federal tentando sensibilizar os líderes dos partidos, o presidente dessa Casa, para pautar esse projeto que nós chamamos de fator 8595, que deverá substituir o fator previdenciário e que temos a expectativa de que aumentaria em 41,5% os ganhos dos aposentados e pensionistas. Porque atualmente, com esse fator previdenciário em vigor, a mulher pode chegar a perder até 50%, 40% a 50% do que ganha na ativa, e os homens perdem até 30%, 40% de seus valores. Então, existe toda uma insegurança por parte desses futuros aposentados, exatamente por causa desse famigerado fator previdenciário. Em abril deste ano, foi apresentado um requerimento de urgência do projeto 4434, que eu fui o relator na Comissão de Justiça. Todos os líderes assinaram, com exceção do líder do PT, mas todos assinaram no sentido de fazer com que esse projeto 4434 fosse aprovado para recompor as perdas dos aposentados, porque foi justamente ao longo do tempo que o salário mínimo foi aumentando, teve um ganho significativo, principalmente no governo do presidente Lula, mas os aposentados que ganham um pouco mais de um salário mínimo acabaram perdendo durante todo esse período. E essa defasagem foi se acumulando, e hoje só um projeto desse tipo, como o 4434, é que viria a recompor essas perdas, porque a época em que essas pessoas se aposentaram, diferentemente de hoje, elas se aposentavam em cima do número de salários mínimos que recebiam à época. Foi assim que o governo federal à época prometeu. As regras do jogo eram essas. Hoje não são mais. Mas nós temos que respeitar quando essas pessoas contribuíram, começaram a colaborar para a Previdência brasileira. Agora, sem dúvida nenhuma, nós entendemos que o projeto 4434, que viria resolver isso, daquelas pessoas que já estão aposentadas, entendemos que ele é o mais difícil de ser aprovado. O governo já manifestou-se contrariamente a esse projeto. Mas o fator previdenciário, o governo tem demonstrado a possibilidade de chegar a um acordo para que uma nova fórmula fosse utilizada de transição e o benefício integral com base na média salarial. Os trabalhadores que tiveram 95 como resultado da soma de idade e de tempo de contribuição, por exemplo,
um homem com 35 anos de contribuição e 60 de idade. Nós teríamos aí um total de 95. Para as mulheres, a soma deverá resultar em 85, por isso aí o chamado 85-95. 85 mulher, 95 homem, que é justamente a soma da idade da pessoa com seu tempo de contribuição. Então, não seria o ideal, nós sempre procuramos a extinção do fator previdenciário, mas pelo menos é uma regra de transição que torna menos injusto, menos cruel o que vem acontecendo hoje, que é quase que a metade surrupiado pelo poder público daquilo que o trabalhador contribuiu, que é seu de direito, que durante todos os anos da sua vida ele colaborou com a Previdência como se fosse uma poupança e que seria devolvido quando ele necessitasse, quando ele chegasse à idade, e isso acabou não ocorrendo. Então, creio que a grande contribuição que a Câmara Federal deverá dar nesse curto período que teremos de tempo devido às eleições do segundo turno, porque aí teremos novembro e parte de dezembro somente para analisarmos todas as questões que estão aqui colocadas, para mexermos com o orçamento de 2013, mas acredito que o fim do fator previdenciário, sem dúvida, será a agenda positiva que a Câmara dos Deputados vai dar à sociedade e vai fazer com que este fator previdenciário seja extinto, que haja esta regra e que as pessoas não sejam mais penalizadas pelo fato de terem começado a contribuir mais cedo. A desaposentação também é um outro fator que hoje a Justiça brasileira já vem concedendo para essas pessoas que, mesmo com seu tempo de contribuição já feito, voltam a trabalhar, voltam a contribuir. Também é algo que nós precisamos consolidar aqui no Congresso Nacional, na Câmara Federal, porque é mais do que justo. Enfim, nós precisamos de uma vez por todas criar para os aposentados e pensionistas, não só os que já estão nessa condição, mas os futuros aposentados e pensionistas, os trabalhadores de hoje, uma segurança real em relação à sua previdência, para que ele saiba exatamente em que idade irá se aposentar, qual o valor que irá perceber, qual é a contribuição que ele pode dar, porque às vezes nos dá a impressão que o governo quer igualar todo mundo no salário mínimo, para que todos os aposentados ganhem apenas o salário mínimo, quer dizer, jogando para baixo e assim forçando aquele trabalhador que tem condições de fazer uma previdência complementar, que nós nada temos contra, desde que a pessoa tenha condições para isso. Mas nós sabemos que a maioria do povo brasileiro não tem essa condição, e com o passar do tempo o que a gente está vendo é que a cada ano, a cada aumento de salário mínimo dado aos trabalhadores da ativa, mais uma leva de aposentados passa a ganhar somente o salário mínimo. Então nós precisamos mudar esta lógica, porque precisamos proteger essas pessoas que necessitam, em determinado momento de sua vida, de receber aquilo que lhe é de direito exatamente no momento em que mais precisa, faz a utilização de mais medicamentos, precisa manter a sua qualidade de vida e até melhorar, tem que ter direito ao seu descanso, ao seu lazer e não ter que fazer bicos às vezes para poder se manter e manter a sua própria família. Nós temos exemplos de inúmeras cidades, Brasil afora, que dependem, o comércio depende às vezes do que o aposentado recebe, naquele dia em que ele recebe o seu benefício, é que o comércio gira. Então nós sabemos o quanto isto socialmente é importante. Não existe um programa social melhor nesse país do que a aposentadoria, se nós pensássemos dessa forma e o governo procurasse ter essa sensibilidade junto com esta casa, para que nós alcançássemos aquele que seria o ideal. Se não podemos chegar ao ideal, pelo menos que façamos com que esse fator previdenciário termine e que esta seja a principal pauta desse final de ano legislativo que teremos. Muito obrigado, presidente Amaury.